Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eros, rapidinho, desliga seu áudio que tá ligado. Eu vou ligando de acordo com a gente for conversando, tá? Lembrando que nas outras semanas, na semana passada, a gente tava falando sobre os tipos de vegetação. Lembra? Tinha slide, né, da savana. Qual que é a diferença da savana para o cerrado? As diferenças de quanto o clima. Tá chovendo. Oi, tô gravando. Voltando. Então, a gente estava falando sobre os tipos de vegetação, né? Os tipos de floresta, que existe a floresta tropical, a temperada, a floresta boreal, e tudo isso é modificado, né, de acordo com o tipo de clima. Locais como o nosso, que a gente mora, né, que é um clima extremamente seco, a vegetação também não pede muita água, né? E esses locais, como a nossa vegetação de cerrado, eu estava assistindo uns vídeos de geografia, né, na minha pós-graduação, eles estavam até falando que as florestas de cerrado, elas são categorizadas, às vezes, como uma floresta ao contrário. Por quê? Em vez de ela terem, por exemplo, se você fala numa floresta da Amazônia, elas têm árvores bem grandes. Agora, do cerrado, não, a gente tem muito mais arbusto. E, em compensação, elas têm raízes enormes, bem profundas, sabe? Que chegam até o lençol freático. Então, nessa área, até o lençol freático, elas vão sugando ali a água, né, do lençol freático, tá? Pessoal, quem pode ler para mim? Página 96. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Livro 2, vamos finalizar esse livro, né? Que vocês nem eu aguentam mais. Opa. Que fala sobre a vegetação rasteira, tá? Ela é encontrada aqui na região do Brasil também. Quem puder, fala eu aí no chat que eu vou falando quem que falou primeiro. Ninguém pode ler? Vai lá, Eros. Lê os 2 primeiros parágrafos, por favor, eu explico. Vegetação rasteiras. A vegetação rasteiras é um tipo de formação herbácea composta principalmente por gramíneas típicas de clima frio e seco, que geralmente ocupa regiões de planície. Por isso, essas áreas são apropriadas para a criação de gado e o cultivo agrícola, já que facilitam a ocupação e a mecanização da terra. De acordo com as áreas de ocorrência e as condições do clima, a vegetação rasteira pode exibir aspectos e formas diversas, consequentemente, sua nomenclatura e variedade. Estou explicando aqui com o áudio desligado. Então, o que a gente pode saber disso, né? Que essa vegetação rasteira exatamente, ela não é muito alta, ela é baixinha, o que facilita muito para a plantação, principalmente do agronegócio, né? Nessa área agrícola, não tem muito que tirar a área, né? Ou, por exemplo, tirar árvores para poder plantar, é mais fácil. A vegetação já é naturalmente mais rasteira. Quem pode ler para a gente as pradarias aqui, por favor? E os pampas? Esses dois. Ninguém está falando eu no chat? Beleza. As pradarias. Muito comuns nos estados dos Estados Unidos e no Canadá, desenvolveram no clima continental. São vegetações que cobrem áreas, extensas áreas, com predomínio de gramíneas, também gramíneas pequenas, né? Pode grifar isso aqui. Presença de arbustos, pode grifar isso. Flores e pouquíssimas árvores. Motivo pelo qual são amplamente utilizadas para o desenvolvimento agrícola agropecuária também, nessas regiões que também são rasteiras. Então, aqui vai colocar exatamente a explicação, né? A gente falou que as vegetações rasteiras, uma delas, então, é as pradarias, são os prados, né? Aqui depois nós vamos ter
Na América do Sul, principalmente no Uruguai, Argentina e o sul do Brasil, esse bioma está relacionado com os pampas, que atinge esses 3 países. Se você já ouviu ou tem um pai, por exemplo, mãe, por exemplo, que seja sulista, já deve ter, ou escutou música gaúcha, já deve ter escutado falar sobre os pampas, né? Que são essas vegetações mais rasteiras da área sul do nosso país, tá bom? Falo isso porque meu pai é paranaense, por isso que eu sei. A intensa exploração das áreas de vegetação rasteira, seja para a atividade agrícola, seja para o cultivo do sistema de monocultura, milho, soja, principalmente, seja em razão das constantes queimadas, não fornece tempo suficiente para sua recuperação. Então, muitos desses espaços estão sendo destruídos e transformados em deserto. Gente, o Brasil, por exemplo, está passando por um processo de desertificação. Essas regiões, elas são tão extraídas ali a vegetação natural para poder plantar, né? Seja qualquer item do agronegócio, que eles não têm capacidade de recuperar a vegetação nativa. Até porque você está tirando aquilo para plantar outra coisa, certo? Por exemplo, se você tem uma plantação de soja, a soja é natural daquela região? Não é. Então, automaticamente, você vai estar tirando alguma coisa para plantar outra coisa em cima, tá? Então, está sendo modificado. O bioma natural tem sido destruído, tá? Já na Europa e na Ásia, encontram-se as chamadas estepes, que também se desenvolveram no clima temperado, continental, similares às pradarias, mas localizadas em regiões com menos umidade e são aproveitadas para a atividade agrícola devido à alta fertilidade do solo. Então, os estepes eles têm um solo um pouco mais fértil, né? E por último, dessas vegetações mais rasteiras, nós temos a tundra, tá? Por sua vez, é caracterizada das regiões de clima polar, Alasca, ilhas setentrionais, Canadá, né? Sibéria. O frio intenso dificulta o crescimento da vegetação. Estamos na página 97, tá? Então, a tundra, ela tá numa área mais fria, tá bom? Que se desenvolve apenas durante curtos verões, quando a neve derrete e o solo fica exposto. A cobertura vegetal da tundra é composta basicamente dos musgos, líquens, gramíneas e outras espécies herbáceas, não apresentando árvores. Então, basicamente, essa região da tundra é uma área que antes, no geral, na maioria do tempo, ela é de gelo, e aí, em poucos períodos que é um pouco mais aquecido, o gelo derrete e ali nasce uma espécie de um musgo, tá bom? Quem aqui já viu isso? Pessoalmente, eu também nunca vi, não. Quem pode ler para mim vegetação mediterrânea? Ninguém? Tá bom. Vegetação mediterrânea. Essa vegetação ocorre principalmente às margens do mar Mediterrâneo, entre a Europa, a Ásia e África, né? Mas também está presente no Chile, no sul da África e da Austrália e o oeste dos Estados Unidos. Em razão de o clima mediterrâneo se caracterizar por 2 estações bem definidas, pode grifar isso, verão quente e seco e inverno ameno e chuvoso, esse tipo de vegetação adaptou-se a longos períodos sem chuva, possuindo plantas, basicamente arbustos, com raízes profundas para buscar água subterrânea. Então, elas também têm, né, essa característica de terem raízes mais profundas do que a parte de cima dela, tá bom? Por exemplo, essas regiões da Palestina, esses locais assim, quase sempre tem esse tipo de vegetação, tá? São áreas mais quentes, né, mais desérticas. Aí nós temos a vegetação de altitude. Fácil de lembrar. Pensa em altitude, né? Já é modificado ali pelo clima de altitude, que também é diferente. Esse tipo de vegetação é característico das regiões de montanha, mas ela varia de acordo com a altitude. Assim, no alto das montanhas, o solo fica recoberto de neve o ano todo e não a vegetação. Então, que tipo de vegetação há no topo da montanha? Coloca aí no chat.
Tô esperando vocês responderem aí no chat. Que tipo de vegetação existe no topo da montanha? Jamile, eu não tinha visto que você queria ler, não estava aparecendo. Agora eu sei. Eu acabei de falar, ó. O solo fica recoberto de neve todo ano e não há vegetação. Entendeu? Não tem vegetação no topo da montanha porque tem neve. Baixa temperatura não dá para criar vegetação. À medida que as altitudes diminuem e a neve não está presente, vão surgindo diferentes tipos de vegetação, como os campos de altitude, com a presença de gramíneos, musgos e líquens. É o mesmo tipo, né, de vegetação mais rasteira. E mais para baixo, no topo da montanha, que foi o que eu perguntei, não há vegetação, tá? A vegetação que aparece nas encostas é a taiga, também conhecida como floresta de conífera ou floresta boreal. Qual era a característica da floresta de conífera que eu falei para vocês na semana passada? Por que ela tem esse nome? Coloca aí no chat para mim. Enquanto isso, eu vou ler essa última linha, né? A vegetação que aparece no sopé das montanhas, em geral, é a mesma do entorno e varia conforme a região. Tá? Então, na beira da montanha, aí tudo bem. Pode ter o mesmo tipo de vegetação ali na soleira da vegetação, tá? Da montanha. Não consigo ficar no chat. Vocês estão me respondendo o que eu perguntei? Qual é a principal característica da floresta de conífera? A gente estava falando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tô esperando. Acabou a chuva. O Ero sai de cabeça baixa. Tá bom, vou falar, gente. Já dei um tempinho aqui para vocês digitarem. Mas a principal característica da floresta de conífera que a gente estava falando aqui é que ela tem esse formato em cone, ó. São formatos de pinheiros, parece um cone. Conífera, cone, Então, também conhecida, né, como floresta boreal. Aí a gente falou da taiga, né, que é essa região mais rasteira, e essas florestas de região de gelo, né, de baixas temperaturas, elas são com as folhas mais parecendo agulhas, né, do que a folha que a gente está acostumado. E aí elas são esse formato de cone. Por exemplo, a floresta, aquela tipo de pinheirinho de Natal, né, que a gente usa bastante no Brasil. Jamile, pode ler pra gente, por favor, vegetações desérticas. Lê bem alto, tá, Jamile? Me ouvindo? Tô. Vegetação desérticas. As vegetações desérticas são típicas de climas áridos, em que a umidade é bastante reduzida, ou de regiões polares, nas proximidades do Ártico. Em razão disso, esse tipo de vegetação apresenta espécies que se adaptam às condições climáticas.
Nos desertos quentes e nas regiões de clima semiárido, a vegetação é caracterizada por cactos, plantas rasteiras e com raízes profundas, e arbustos quase sem folhas, ou com folhas muito pequenas e com espinhos, ou em espinhos. Aí a pergunta que não quer calar: que tipo de vegetação tem no deserto quente? Jamília acabou de ler. Então, mole, pessoal, vamos. Aqui, ó, a vegetação é caracterizada por cactos, plantas rasteiras, com raízes profundas, arbustos, quase sem folhas ou com pequenas. Pode grifar isso aqui, tá? Existe apenas o deserto quente? Não, existe também o deserto frio, em tipo de clima. Agora, na vegetação é mais complicado, porque no máximo no deserto frio vai ser esses que tem uma área que cresceria uma espécie de um musgo, né? Uma coisa menorzinha, tá? Sem vegetações muito grandes. Quem pode ler pra gente a importância da vegetação, esses 2 parágrafos, por favor? Coloca eu aí no chat. A importância da vegetação. As formações vegetais, sobretudo as florestas, desempenham um importante papel na natureza. Elas abrigaram grande diversidade de plantas, animais e seres vivos do planeta. As plantas são utilizadas pelos seres humanos como remédios, alimentos, ornamentos, matérias-primas, né, para tudo que a gente tem e etc. Além disso, as florestas são importantes para a manutenção da dinâmica da natureza. Conheça algumas das suas funções. Então, para que essa natureza serve, gente? Para que a gente fala tanto em preservação da natureza? Que diferença faz para a gente, diretamente? Aqui vocês vão estar vendo isso. Pode grifar cada um deles, viu? Primeiramente, sequestro do carbono e combate ao aumento do efeito estufa. Eu expliquei para vocês no capítulo passado, né, no capítulo 9, o que era o efeito estufa, né? Aquele aquecimento radical aqui dentro, né, do nosso território, do nosso país, do mundo, né? Tá. Pelo processo de fotossíntese, os vegetais capturam o dióxido de carbono, CO2, né? Que é um composto químico que vocês vão estudar depois em ciências, diminuindo a concentração desse gás na atmosfera e, consecutivamente, desempenhando um importante papel no combate à intensificação do efeito estufa. Então, ele purifica, né, de uma certa forma, o meio que a gente respira para ter um ar mais limpo, certo? 2. Manutenção dos recursos hídricos. Quando a chuva cai em um terreno com cobertura vegetal, a vegetação amortece a água, só que se infiltra suavemente e gradualmente no solo, bastante poroso em razão da presença de raízes e de matéria orgânica. Evita-se, assim, o efeito splash, ou seja, a erosão causada pelas gotas de chuva pelo solo. Aos poucos, a água absorvida atinge os lençóis freáticos e aflora nas nascentes dos rios, permitindo uma vazão regular ao longo do ano, mesmo em períodos de estiagem. É aquela ideia que a gente já falou antes, quando a gente falou do círculo da água, né? Que a gente estudou no capítulo 7, se eu não me engano, 8, talvez. E é a mesma água que a gente tem, é a mesma água do mundo. Então, por exemplo, se você tem um terreno que é só terra, né? Não tem nenhum tipo de vegetação, não tem folha, não tem capim, não tem grama, não tem nada, né? Quando chove, causa um splash ali, né? Vai modificando a própria terra, amolecendo ela de uma forma, né? Causando ali um processo de erosão. Agora, se você tem árvore, se você tem grama, se você tem outras coisas, cai primeiro nisso, impactando ali, não cai direto na terra, e ela vai entrando suavemente até o lençol freático para fazer a irrigação das águas em qualquer outro lugar, tudo bem? Então é importante ter esse tipo de vegetação,
tá? Prevenção a enchentes. Devido à cobertura vegetal, a água da chuva se infiltra mais no solo, evitando o escoamento superficial, condição responsável por enchentes e inundações, dadas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Indicam que em um solo de pastagem, ou seja, de pasto, né, por exemplo, a quantidade de água escoada é até 20 vezes maior que uma área com cobertura vegetal. Por isso, áreas desmatadas estão mais sujeitas a enchentes e inundações desastrosas em períodos de chuva intensa. E aí aqui você consegue ver o porquê, né? Área florestal. Infiltração, né? Ocorre aqui, choveu, essa água ela vai entrar, né? E essa água vai estar aqui embaixo e vai podendo irrigar aqui o riozinho. Escoamento superficial. Olha como já está modificado, né? Até aqui o que chega nessa área. Área residencial. Modifica-se ali uma região para a água escorrer, né? E uma área urbana, então, não tem nem como entrar no solo. Como é que no asfalto vai entrar água? Menos de 10%. Acaba enchendo essa área aqui, né? E provocando alagamento. A gente mora numa cidade que tem bastante alagamento, né? Na época de chuva. Em alguns bairros. Muito comum. Outras coisas, né? Próxima página, página 100. As duas páginas ali, quase para finalizar. Prevenção ao assoreamento dos rios. Como a água escoa em maior quantidade e mais rapidamente em áreas sem cobertura vegetal, ele carrega muito material do solo, erodindo o terreno e acumulando sedimentos nos leitos dos rios, deixando-os rasos. Olha isso que eu estou falando. Conhece um rio ou um lago que assoreou? Vocês já ouviram falar nisso? Deixando-os mais rasos. Em áreas cobertura vegetal, esse problema ocorre com pouca intensidade. Coloca aí um exemplo que vocês conheçam. Aconteceu ano passado aqui em Campo Grande. Por isso é que eu estou perguntando. Olha só, se o leito do rio ele tem, né, alguma cobertura, demora um pouco mais aqui, ó, até para escorrer, né? Não vai levar dejeto, porque ele vai ficando aqui na grama, nas plantinhas, nos arbustos. Agora aqui não. A chuva caiu, tá vendo? Imagina o tanto de terra que não vai carregando junto, certo? Isso daqui é um rio que vai se tornar assoreado, ou um lago. Quer ver um exemplo muito forte? Parque das Nações Indígenas. No ano passado, foi fechado o parque porque o lago tinha sido assoreado. Tinha tanta terra, tanta areia, que chegaram a tirar 20 toneladas de quilos de areia, né? Toneladas de areia do rio, do lago lá, porque esse rio, esse lago, levou, né, muito dejeto, muita poluição, muita areia para o lago, diminuindo a altura dele, né? Manutenção da umidade do ar. Olha aí, nossa umidade gravíssima, né? Em menos de 30%. A partir de menos de 30% já é prejudicial. A gente vive numa constante de 15%. Manutenção da umidade do ar. As formações vegetais retêm água na atmosfera, mantendo a umidade do ar pela transpiração das plantas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, né, que a gente tinha falado, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera cerca de 300 litros de água em forma de vapor todos os dias. Pensa em cidades que não tem quase árvore, gente. A umidade do ar é terrível, né? Melhora da qualidade do solo. Os vegetais evitam que a luz do sol incida diretamente sobre o solo, mantendo sua umidade. Além disso, um solo coberto por vegetação tende a ser mais rico em humus, matéria orgânica, o que contribui para a sua fertilidade. Gente, vocês estão entendendo até aqui? Então, esse solo, por exemplo, se cai bastante planta, né, no solo, a planta vai se decompondo, vai aumentando ali os nutrientes. Por que eu estou perguntando se vocês estão entendendo? Semana que vem eu vou fazer uma atividade que as pessoas vou sortear aqui cada uma das características
E eu quero ver, valendo um pontinho, quem que vai estar acertando, viu? Então, dê uma estudadinha aí. Enquanto eu explico esses aqui, coloquem o nome no chat que a aula está acabando. Opa. Devastação e preservação das coberturas vegetais. Apesar da importância para a manutenção da vida, as florestas ou outras coberturas vegetais vêm sendo devastadas de forma intensa há séculos. Elas são substituídas por cidades, rodovias, minas de exploração e áreas para a criação de gado e o cultivo agrícola. Então, a gente está destruindo, né, a vegetação nativa para poder construir e aumentar as cidades que a gente vive, né, e o consumo que a gente tem. Até agora, só quem colocou o nome na chamada foi a Jamile e o Eros. Dados da Universidade de Maryland, Estados Unidos, mostram que em 2017 foi o segundo pior ano, atrás de 2016, em relação à perda de florestas tropicais do planeta. Desapareceram 15,8 milhões de hectares desse tipo de vegetação. Para você ter uma ideia do que isso significa, é o mesmo que derrubar 40 campos de futebol de floresta a cada minuto do dia no ano. Pensa o que é destruir a floresta, que representa um campo de futebol por minuto. É uma devastação tão grande que é difícil, né, para a natureza se reconstruir, se recompor, né? Que a gente falou, por exemplo, dos recursos que são se reconstrói ou não, né? Gabriel Garcia também colocou o nome dele. Visando assegurar a manutenção de áreas de cobertura vegetal e sua biodiversidade, bem como a cultura e a vida das populações dependentes das florestas, o governo do Brasil e de muitos outros países recorrem a políticas de preservação. As áreas indígenas, por exemplo, passam a ser demarcadas para garantir o direito de uso a esses povos. Passaram a ser demarcadas para garantir o direito de uso a esses povos, tá? Evitar a destruição da floresta e outros tipos de vegetação em regiões ameaçadas e garantir o direito de povos indígenas são tarefas complexas que envolvem a aplicação de leis, a criação de áreas de proteção ambiental e a fiscalização, né, para proteger isso tudo. Além disso, é necessário conscientizar as populações de que, né, é importante preservar, de que é importante cuidar do meio ambiente, porque a gente precisa disso. Essas populações indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, né, elas necessitam de um cuidado, da manutenção do meio em que elas vivem, para continuar existindo. Senão, destrói elas e a natureza ao mesmo tempo. Página 102, e aí a gente acaba o capítulo. O Eros e a Bruna também colocaram o nome. Apesar da criação de leis e de demarcações das áreas indígenas e de preservação no Brasil, ainda se perdem grandes áreas de vegetação nativa, inclusive nas áreas protegidas. Se você vê esse tanto de queimada, por exemplo, está destruindo muito, né? O desmatamento ocorre, sobretudo, como o avanço das atividades agropecuárias, promovendo por grandes fazendeiros sobre a região vegetação natural. Esse avanço é conhecido como fronteira agrícola. A fronteira agrícola, então, é o limite que se pode plantar, mas constantemente está sendo ultrapassado pelo agronegócio, né? Atualmente, a fronteira agrícola se expande no limite entre o cerrado e a floresta amazônica. Então, nós vivemos próximos à fronteira agrícola, né? Alguns fazendeiros promovem o desmatamento ilegal, falsificam documentos de propriedade de terra, entram em conflito com povos indígenas, envolvendo a posse e uso de terras. Por exemplo, esse período de queimada, a justiça tinha determinado, não sei se mudou, mas tinha determinado que 4 fazendeiros tinham tacado fogo na Amazônia, ou no Cerrado, no Pantanal, exatamente para aumentar a fronteira agrícola. Porque aí acaba a vegetação natural e eles acham que podem plantar naquela região, né? O avanço do desmatamento coloca em risco biomas vitais para o Brasil. No Cerrado, por exemplo, nascem algumas das principais bacias hidrográficas do país. Ele também é responsável por alimentar grandes aquíferos como o Guarani, o Uruguaia e o Bambuí. Então, são grandes aquíferos, né? O Guarani, por exemplo, é um dos maiores do mundo.
Gente, acabamos o capítulo finalmente. Ficaram com alguma dúvida? Como eu falei, na semana que vem a gente vai ter uma atividade, tá? E eu vou fazer pergunta para vocês sobre esses tipos de vegetação, tá bom? Ninguém com nenhuma dúvida? Tem muita gente que não colocou o nome no chat. Coloque, por favor. Daniel, cadê você? Seu nome não tá aí. Davi Teran, cadê você? Seu irmão tá aí também? Coloca o nome de vocês, por favor. A aula tá acabando. Não entendi a última parte, ok. Da fronteira agrícola? Porque o que eu estava explicando é que existe, né, uma área que é demarcada uma fronteira. Tá. Aqui. Devastação e preservação das coberturas vegetais. Para você ter uma ideia, nosso planeta, em 2016, 17, né, 15 milhões de hectares, que é bem grande esse território, foram devastados a vegetação nativa natural. Aproximadamente equivale a 40 campos de futebol a cada minuto por ano, tá? Então é muita coisa. Desmatado completamente, mas tanto a gente precisa da floresta para todo esse processo que a gente falou antes, né? Limpeza do ar, limpeza da água, limpeza do solo, favorecer o solo. Então a gente precisa de tudo do ecossistema, né? A gente precisa disso. Manutenção da vida. Ainda mais as comunidades ribeirinhas, pessoas que vivem da pesca, né? E que são pequenos produtores, comunidades indígenas tradicionais. Tudo isso que eles são, né? Pessoas que já viviam aqui à base da natureza, tá bom? E é fundamental para preservar o meio ambiente, preservar também essas comunidades e o direito deles, tá? Se não tem isso, como as fronteiras agrícolas, por exemplo, né? Uma área demarcada para plantio, que várias vezes o agronegócio e produtores rurais estão desmatando para poder aumentar ali a região de plantação e tirar o direito dessas comunidades e da preservação do meio ambiente. Tchau, gente. Dá uma lidinha de novo no capítulo. Até a próxima aula. Fica com Deus.